Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e hoje eu vou contar pra vocês o caso da Shanann Watts. Desde já, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, se possível, com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Então, bora pro vídeo. A Shanann nasceu dia 10 de janeiro de 1984 em New Jersey. Ela tinha uma página no Facebook onde ela contava tudo sobre a sua vida. Diariamente ela fazia posts nessa página e contava sua rotina e a sua vida toda. No dia 10 de maio de 2017, o Dia Mundial do Lúpus, ela gravou um vídeo e contou um pouco sobre a sua história. Então ela conta que ela era casada e ela passou por um casamento muito ruim. Ela não se sentia amada, ela não era uma mulher segura. Ela passou por uma separação muito difícil e nessa separação ela acabou perdendo literalmente tudo, tanto do lado emocional quanto do lado financeiro. Ela fala nesse vídeo também que a sua meta de vida na época era ter a sua casa própria. Ela não cresceu numa família rica, então quase se matou de tanto trabalhar, mas com 25 anos ela construiu a sua casa própria. E ela fala nesse vídeo, que foi dedicado ao Dia Mundial do Lúpus, que em algum momento da sua vida ela começou a perder muito cabelo, que ela se sentia constantemente cansada, como se ela tivesse sempre gripada. E aí, depois de exames, ela descobriu que ela tinha lúpus, que é uma doença autoimune. Ela fala que ela recebeu uma solicitação de amizade no Facebook de um homem que ela não conhecia e ela aceitou essa solicitação, porque era só um amigo de rede social. Porém, eles começaram a conversar, então ela conheceu o Christopher Watts. Ela fala que eles começaram a se dar muito bem, então acabaram que se conheceram pessoalmente, se apaixonaram e no ano de 2012 os dois se casaram na Carolina do Norte. Eles fizeram uma viagem para o Colorado e se apaixonaram pelo lugar, então decidiram vender a casa, né, que eles tinham na época e tudo que eles tinham para eles se mudar para lá. Então no ano de 2013 eles se mudaram para o Colorado e eles também tiveram a sua primeira filha, a Bella Marie Watts. Ela nasceu no ano de 2013 e no ano de 2015 eles tiveram a sua segunda filha, a Celeste Catherine Watts. Então ela fazia posts diários da sua vida com as meninas, com o marido, e era uma vida normal, uma vida feliz. Eles moravam na cidade de Frederick. Lá o Chris ele trabalhava como operador numa empresa de petróleo e a Shanann trabalhava com vendas diretas numa empresa de marketing multinível. Ela trabalhava em casa e ele saía para cumprir seu horário de trabalho todos os dias. No dia 11 de junho de 2018, a Shanann postou na sua página no Facebook um vídeo que ela contava para o Chris que ela estava grávida de novo, então a sua terceira gestação. Depois descobriu que era um menino e o nome dele seria Nico. No final de junho, no mesmo mês da gravação que ela descobre a gestação dela, né, e que ela grava esse vídeo, ela posta no dia 28 que ela e as meninas, elas iam fazer uma viagem para Carolina do Norte, passar um tempo lá na casa da mãe dela, acho que 5 ou 6 semanas eles iam ficar para lá. Ela, a Cici, a Bel e o pai dela. Então eles iam acabar passando esse tempo lá também para as crianças verem os avós, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai. As pessoas falam que a Shanann, ela era um pouco rígida, que ela sempre gostava muito que as coisas fossem da forma que ela quisesse. Ela era uma pessoa bem regrada com as coisas. A Cici, ela tinha uma alergia alimentar grave. Então nessa viagem que ela fez, ela acabou discutindo com a mãe do Chris, porque ela comprou algumas coisas que a Cici não poderia comer e acabou que as duas discutiram. Então a Shanann falou pra ela, você quer matar minha filha, esse tipo de discussão. E ela acabou pegando as meninas e indo embora da casa da sogra. Ela voltou para casa da mãe dela. Nessa viagem eles também comemoraram o aniversário da Cici, mas seus sogros acabaram que não foram na festinha. A Shanann conversava muito com as amigas dela por mensagem de texto e ela fazia isso diariamente. Algumas das coisas eu peguei no documentário da Netflix, então lá dá pra ver muito. E ela comentando com as amigas, eles já estavam passando por algum problema no casamento. O casamento deles já não estava muito bom, eles já não estavam tão felizes. Tem também um relato que em 2015 os dois entraram com pedido de declaração de falência junto, então eles também estavam passando por alguns problemas financeiros. 5 semanas depois que ela foi para Carolina do Norte, ela pediu para o Chris encontrar com ela. Então ele também acabou indo para lá. Então eles foram para a praia, passearam com as meninas, com a mãe dela e o pai dela. Eles ficaram uma semana junto em viagem e logo após essa semana eles voltaram para o Colorado. Ela conta para uma amiga dela em uma conversa que ela teve depois que eles retornaram da viagem
que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Desde que eles se encontraram, o Chris só tinha dado um beijo nela no aeroporto e ele não tinha tido mais nenhuma aproximação com ela de casal mesmo, íntima. E ela fala também que alguma coisa de errado estava acontecendo e que ela desconfiava que ele estava tendo algum caso. Aí nessas 5 semanas ela fala que tudo estava muito diferente depois que ela tinha retornado para casa. Ela fala que ele nunca tinha dado um gelo nela dessa forma e que ela tinha chorado muito sozinha porque ele tinha rejeitado ela. Ela foi tentar dar uma investida ali, né, de marido e mulher, e ele acabou rejeitando ela porque ele disse que estava muito cansado. No dia 10 de agosto de 2018, a Shannon, ela viajou a trabalho com uma amiga dela chamada Nicole. Ela foi numa convenção, né, do seu trabalho, então ela ia passar o final de semana todo fora e o Chris ficou com as 2 meninas em casa. Essa amiga Nicole, ela buscou a Shannon na sexta-feira, 4h30 da madrugada, para elas irem para o aeroporto e poderem viajar para a convenção. A Shannon, ela mandou uma mensagem para o Chris logo que ela saiu, que ela tinha deixado uma carta no balcão e era para ele ler essa carta, porque lá ela expressava tudo que ela estava sentindo. Nessa carta ela fala que ela ama ele demais e que ela sente muita saudade dele, saudade física e emocional. Ela fala que ela sente muita falta de ver ele brincando com as meninas. Ela fala também nessa carta que ela vai fazer de tudo para tentar se dar bem com a sogra dela, para melhorar a convivência deles todos. Ela fala que ela vai lutar pelo casamento deles e ela termina essa carta falando que ela ama ele demais. No sábado, no período da noite ali, ela ligou pro Chris muito chateada porque ela percebeu ali, ó, acredito eu por algum tipo de aplicativo ou conta do banco no celular, ela percebeu que ele tinha gasto $63 em um jantar num restaurante chamado Lazy Dog. Ela liga para ele chateada, ela pergunta o que ele comeu, ele fala que ele comeu um salmão e tomou uma cerveja. Ela pesquisa ali pelo cardápio e ela percebe que isso daria $33 e ela questiona ele onde que tá o resto do dinheiro, no que ele gastou. Então eles acabam discutindo, ela fica muito chateada. A Shannon tomava muitas medicações pelo fato dela ter o lúpus, então ela tomava alguns remédios e ela não comeu direito nesse final de semana, nessa viagem, e pela medicação ela ficou muito fraca e ela já estava muito triste por tudo isso que estava acontecendo, então ela não estava nem se alimentando direito e ela estava grávida. Ela e o Chris quase não se falaram mais nesse final de semana da convenção. No dia 13, na segunda-feira, às 1h45 da manhã, a sua amiga Nicole deixou ela em casa. Elas estavam cansadas da viagem, então tem a imagem da câmera da Shannon entrando para casa, para dentro de casa. No período da manhã, na segunda-feira mesmo, a Shannon tinha consulta com o obstetra. No período da manhã, a Nicole, ela já começou a mandar mensagem para Shannon desde cedo, pelo fato de ela não ter se alimentado direito no final de semana e ela não estava se sentindo bem. Então a amiga dela queria só saber se ela estava bem. A Nicole também sabia que ela tinha a consulta médica por volta das 9, pouquinho, não lembro direito. E a Shannon não compareceu à consulta. Então depois dela perder uma reunião de trabalho, a Nicole ficou muito preocupada. Então, por volta das 11h40 da manhã, ela mandou uma mensagem para a Shannon. Quando a Shannon não respondeu novamente, ela mandou uma mensagem dizendo que ia até a casa dela. A Nicole foi até a casa da Shannon, ela chamava e ninguém respondia. Então, ela percebeu que o carro dela estava na garagem ainda e ela não viu nem a Shannon, nem as meninas. A Nicole, então, avisou o Chris que ela não estava na casa e ligou para a polícia. Na ligação para a polícia, ela fala que está muito preocupada porque a amiga que ela viajou no final de semana não estava respondendo e ela já não estava se sentindo bem durante o final de semana. Então a polícia vai até a casa. Um pouco depois que a polícia chega na frente da casa da Shannon, o Chris também chega do trabalho e ele autoriza que a polícia entre na casa e dá uma vasculhada na casa e vê que realmente a Shannon não está ali. Porém, na casa eles encontram a bolsa dela com os documentos, o telefone celular dela desligado e a aliança dela estava em cima da cama. Isso tudo é muito estranho pelo fato das meninas não estar ali e a Shannon, como que ela ia sair com as crianças sem documento e até dinheiro. E o cobertorzinho das meninas também, o preferido que elas tinham como cheirinho, também não estava na casa. Então a polícia achou tudo isso muito estranho e no mesmo dia elas foram dadas como desaparecidas. De imediato as pessoas começaram ali a perguntar na vizinhança, começaram a colar cartazes de desaparecimento nas cidades, nas casas, nos postes. No dia 14, o Chris ele deu entrevistas para 2 TVs locais, dizendo que ele tinha visto a Shannon pela última vez às 5 e pouco da manhã, quando ele saiu para trabalhar, e ele pede para elas voltar para casa, que a casa não é nada sem elas, a casa não é nada sem a alegria das meninas,
Então ele pede para ela voltar, ou se alguém souber onde ela tá, para informar o paradeiro dela, das meninas, porque ele quer muito elas de volta. Ao mesmo tempo que ele dava entrevista para a TV, a polícia fazia buscas com cães dentro da casa para ver se eles conseguiam rastrear cheiro ou alguma coisa de diferente na casa. Eles continuam com o procedimento de busca e investigação. E no dia 15, o Chris ele é interrogado para saber o que aconteceu, né? Então ele fala tudo, que ele viu a Shannon pela última vez às 5 e pouco da manhã, que ele foi trabalhar. E ele foi interrogado por horas. Ele aceita fazer o teste do polígrafo e ele é reprovado no teste. Então os investigadores já começam a desconfiar dali, eles já começam a pressionar o Chris. Até que ele pede pro investigador para falar com o pai dele. Ele fala que quer muito falar com o pai dele antes dele contar qualquer coisa. O investigador chama o pai dele chega. A moça que fez o teste do polígrafo, ela ainda fala pro Chris, fala assim, ele é seu melhor amigo, converse com ele e conte para ele tudo o que aconteceu. Tava sendo tudo gravado ali, né? Então o Chris começa a conversar com o pai dele e ele fala pro pai dele que na manhã da segunda-feira, quando ele levantou para ir trabalhar, ele pediu o divórcio para Shannon, porque os dois já não estavam bem. Então ele fala que num acesso de raiva ela estrangulou as meninas e acabou que ele ficou cego de raiva também e acabou matando ela também estrangulada. Ele faz então essa confissão e ele fala para os policiais que ele transportou o corpo da Shannon e das meninas até a Anadarko Petroleum, que era onde ele trabalhava, era um lugar afastado, e ele enterrou o corpo da Shannon em uma cova rasa e ele jogou o corpo das duas meninas dentro de tambores de óleo. Mesmo assim, a polícia ela continua investigando porque ela acha tudo muito estranho, né? Então, eles descobrem que o Chris estava tendo um caso com uma mulher chamada Nicole Kessinger. Essa Nicole não é amiga da Shannon, elas têm só o mesmo nome. E a conta de $63 da noite que a Shannon achou estranho enquanto ela estava viajando do restaurante, ele tinha gasto com essa moça em um jantar para os dois. Depois que ele saiu desse restaurante, ele ainda foi para casa dela, ficou um tempo lá e depois ele retornou para casa. Descobriram também que na viagem de 5 semanas que a Shannon fez para Carolina do Norte, para casa dos seus pais, o Chris também ficou a maior parte do tempo com a Nicole. Eles acabaram passando essas 5 semanas praticamente sozinhos e ele contratava babá para ficar com as meninas. Foi descoberto que a Nicole não teve nada a ver com os assassinatos. Ela ligou para a polícia enquanto a polícia ainda estava interrogando o Chris. Ela conta que ela não sabia que a Shannon estava grávida e depois ela foi interrogada pela polícia. Ela fala que quando a Shannon sumiu, o Chris falou para ela que ela só estava irritada e magoada e que ela ia acabar retornando para casa e que ela ficou tão chocada quanto o resto do mundo que ela não tinha ideia disso e nem que eles estavam juntos porque o Chris falou para ela que eles já estavam em processo de divórcio. No dia 6 de novembro, o Chris finalmente confessou o assassinato da família toda, da Shannon e das meninas. Ele disse que quando ele acordou ele já sabia o que ia acontecer, mas em nenhum momento ele tentou evitar isso. Ele falou que durante a manhã, quando eles acordaram, ele falou para Shannon que estava tendo um caso e pediu o divórcio para ela. Ela ficou muito irritada, mandou ele embora de casa. Então ele estrangulou ela. Ele fala que a Cissy entrou no quarto, perguntou o que tinha acontecido com a mãe dela. A Shannon estava deitada de bruços na cama. E o Chris, ele falou para a Cissy que estava tudo bem e que tudo ia ficar bem. Ele colocou então o corpo da Shannon no assoalho do carro. E ele colocou as duas meninas, a Bella e a Cissy, sentadinhas no banquinho. E ele fala que elas foram meio sonolentas, dormindo uma abraçada com a outra. E ele dirigiu até essa região onde ele trabalhava, que era isolada. Ele chegou lá, então, ele enterrou o corpo da Shannon e depois ele acabou estrangulando cada uma das meninas e jogando elas em tonéis de óleo separadas também, cada uma em um. Depois dessa confissão, isso era o mínimo que ele podia fazer, já que por quase 2 meses ele deixou que a culpa caísse sobre a Shannon de ter assassinado as meninas e fazendo isso ele fugiu da pena de morte. A família da Shannon também fala que não queria a pena de morte porque já tinha acontecido muitas mortes. Em 19 de novembro ele foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua, 3 consecutivas e 2 concorrentes, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu 48 anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez da Shannon. Lembrando, gente, que ela estava grávida. Ele teve coragem de fazer isso e ela ainda estava grávida, de quase 5 meses. E 36 anos por 3 acusações de ocultação de cadáver. O pai da Shannon fala que tem certeza que o Chris fez isso com a filha dele enquanto ela estava dormindo, já que o Chris não tinha nenhuma marca de arranhão
Ele tem certeza que a Shannon ia lutar pela vida dela até o último segundo que ela pudesse, pensando nas filhas que ainda estavam vivas. Hoje em dia ele cumpre pena em uma ala isolada de segurança máxima. Ele pode sair da cela apenas 1 hora por dia para poder se exercitar e tomar banho. A família da Shannon sofreu muito ataque na internet e isso foi o que me deixou assim mais assustada, porque eles foram ameaçados, principalmente ali no tempo em que o Chris deixou que a culpa caísse sobre a Shannon da morte das meninas. Eles foram atacados, eles eram xingados, eles mandavam mensagens para a família da Shannon com ameaças de morte, coisas horríveis. Depois de tudo que eles já tinham passado, eles ainda tiveram que sofrer esse tipo de represália. Algumas pessoas também jogaram a culpa de tudo isso na própria Shannon. Eles falavam que ela era extremamente severa, rígida. Diz que o Chris nem discutia com ela quando ela queria alguma coisa, ele só acatava. Isso eu acho um absurdo, gente, porque como que alguém vai jogar culpa de uma morte na própria vítima? Eu acho isso o cúmulo do cúmulo. Em qualquer momento ele podia ter pedido a separação, ele podia ter feito as malas e podia ter ido embora, né? E aí eles falar que ela tem culpa. Infelizmente, esse foi o final dessa história, um final muito triste, uma família inteira desfeita, várias vidas perdidas, e fora quem ficou, né? Os pais e amigos, né? Que sofrem. É isso aí. Curte pra mim esse vídeo, compartilha. Vou deixar aí um take rapidinho de vocês verem o que eu sofro pra gravar, é difícil, então eu mereço uma curtida. E é isso aí, gente. Me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem acompanhar meu dia a dia e eu poder postar sempre para vocês quando tem vídeo. Lembrando que vídeos todos os domingos, 5 horas da tarde. E é isso. Um beijo, tchau. E após ela ter viajado. Difícil, gente. Você pensa que é fácil gravar com criança em casa? Não é fácil, meu filho. Eu mereço uma curtida aqui. Eu mereço uma inscrição, porque não é fácil gravar com criança em casa. A minha filha não deixa eu gravar, vai. 45 minutos que eu tô tentando gravar, eu tenho que ficar parando porque ela fica gritando. Né? Não é fácil não. Se inscreve aí no canal, curte pra mim, compartilha esse vídeo, gente. Ai, ai.